Nossa República segue nesta semana a entrevista com o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, Walter Albano da Silva, meu queridíssimo amigo, e uma das figuras mais importantes, a meu ver, pessoal, na gestão pública de Mato Grosso, pela visão, pela capacidade técnica, pela honradez, por tudo. Walter, a gente estava falando, e você estava querendo se manifestar aí sobre as suas posições, provavelmente em relação a essa questão da sustentabilidade fiscal, que é uma coisa muito séria, né? A gente viu como o Estado declinou, quer dizer, a partir de Dante, depois, né, manteve, mas depois já declinou, afrouxou o cinto, foi indo e chegou numa situação gravíssima, inclusive com graves prejuízos políticos para o próprio ex-governador Pedro Táxi, que, né, hoje paga um preço que eu acho até que não merecia, mas é decorrência, é consequência de uma gestão que não se preocupou em ter essa posição mais firme. Sustentabilidade fiscal. O que é isso, João? É assim, o Estado e, de certo modo, o próprio Brasil, e eu diria que a maioria dos estados brasileiros, ainda faz o planejamento entendendo que, assim, o Estado não precisa ter lucro, e é verdade. O Estado, o aparelho de Estado, e é verdade. Mas, Mauro, o Estado precisa gerar superávit. Você ouviu muito, e como eu ouviu como jornalista, e eu também, na condição de economista, que a China prosperou sempre com crescimento acima de 10%, 12%, chegou a 18% em um determinado ano. Aí a pergunta é por quê? Porque a China chegou a reservar 46% da receita pública líquida só para investimento. É o que está acontecendo hoje, não como nesse volume, né? Mas hoje nós temos 10 bilhões de investimento, 15% da receita corrente líquida, é muita coisa. É isso. Ela fez isso e continua fazendo, e todo mundo dizendo, parece que a China vai tomar conta do mundo. Mas é claro que vai, porque ela sabe o que faz, ela tem meta. Primeiro você fixa o percentual da receita do Estado que vai se investir. Depois você fixa um segundo percentual, que é para fazer a manutenção da máquina pública, cuidar dos prédios, cuidar do material que precisa para funcionar na escola, que precisa manter a estrada, e depois, para manter a estrada, não estou falando de novas estradas, e depois você fixa o valor que você vai gastar com o servidor público. Então, o investimento, o planejamento, Mauro, é o contrário. O Estado precisa dizer, eu quero, a partir de 2022, 23, 25, subir o investimento de tantos por cento para tanto. Se ficar, Mauro, abaixo de 30% da receita, não faz desenvolvimento. Fica tomando dinheiro emprestado para desenvolver. Agora, você sabe que na vida do setor privado é assim, você vai a um banco para investir uma nova planta industrial de um determinado setor. O banco verifica o que você tem de capital e quanto mais você tem, mais ele se dispõe a lhe emprestar. É assim que funciona também para o setor público. Você tem caixa, você tem superávit fiscal? Tenho. Em que ordem? Eu estou atingindo 25%, 30% de superávit fiscal. Qualquer banco de desenvolvimento do mundo inteiro vai querer emprestar para implantar novas estradas, para fazer manutenção de outras. Por isso que gera mais receita, né, Walter? Gera mais receita. Então, eu falo isso há anos e ninguém ouve. Eu estou com um dado aqui, para não ser chato, para dizer o seguinte, apesar de todo o esforço fiscal bem feito, a meu ver, do governador Mauro Mendes, é essa apreciação que eu tenho, eu estou falando da área fiscal, não estou falando de política. Apesar disso, ainda não atingiu o índice de investimento mais alto que foi no período Dante de Oliveira, Mauro, que chegou a 10,1%. Estamos falando de 6,33% em 2020. Estou falando de 6,33% da receita do Estado, da receita arrecadada, o termo é esse. Tá? Então, eu sei que 2021 já vai ser bem mais, e tenho certeza que 2022 mais ainda. Agora, se nós estamos falando que 2020 já foi bem melhor que 19, bem melhor que 18, bem melhor que 17,
e ainda assim é 6,33%. Agora, Mauro, imagina quando nós atingimos 22%, 25%. Eu sei que alguém, principalmente quando a ideologia, na matriz histórica anterior, é um pouco mais à esquerda, vai dizer, lá vem o Walter falando que o Estado quer ter lucro. Não estou falando disso. E não é lucro, né, Linda? Não é lucro, eu estou falando de superávit para investir, colocar as empresas para realizarem serviços, a empregabilidade vai lá para cima. Walter, não vamos longe para o Estado investir em educação, com qualidade, com estrutura, né? Porque sem isso você não vai a lugar nenhum. Então, isso aí não é lucro. É lucro, se você pensar de uma certa forma. É um baita de um lucro, né? Você educar as pessoas com qualidade. Mas não é um lucro pejorativo, né? Não. Você tem o professor, mas a escola precisa ser um ambiente agradável. Os instrumentos pedagógicos precisam ser de geração contemporânea. Aí a escola vibra. O aluno quer ficar lá e ele aprende. Tem um discurso, né, em alguns setores do funcionalismo. Mas se tem dinheiro para fazer estrada, por que não paga RGA? Tem dinheiro para fazer não sei o quê, por que não dá aumento de salário? Quer dizer, as pessoas não conseguem perceber a importância que tem o desenvolvimento do Estado, até para poder atingir, num patamar de equilíbrio, né, remunerações melhores. Para o seu próprio objetivo. Claro. Perfeito. Não? Porque não se alcança isso no curto prazo. Né? É verdade. Quanto mais gerou superávit, aumentou o investimento, gerou produção no sentido genérico da palavra, não é só produção agrícola, produção de serviços, produção de infraestrutura, tudo isso gera emprego, gerou renda, o Estado arrecada mais e pode pagar mais, nós todos, né? São os funcionários ou os prestadores de serviço. Então, é uma lógica matemática que não vai mudar nunca, Mauro. Desde a história antiga, na Grécia, até hoje, a história é a mesma. Essa coisa da sustentabilidade fiscal tem muito a ver com esse negócio do financiamento do desenvolvimento, que você está, de alguma forma, colocando isso. Porque muita gente fica com a conversa, eu vou promover o desenvolvimento, eu vou gerar emprego e renda. Aí você vai lá, pega, falando uma linguagem bem simples, pega o balanço do Estado e ver as contas de 2000 e tanto, 2018, teoricamente, não estou me referindo a nenhum governador. Aí você verifica, mas tinha esse discurso todo, mas sem investimento? Ô Mauro, se o Mauro Camargo, esse jornalista, meu amigo e irmão, se o Walter Albano, qualquer um de nós, ganhar um pouco mais, você imediatamente não reforma a sua casa, amplia não sei o quê, compra melhores equipamentos, tudo isso é geração de renda. É verdade. Então, como que financia o desenvolvimento? O desenvolvimento ele é financiado com superávit fiscal e, pontualmente, pode ser com operação de crédito. Por que não? Mas a operação de crédito deve ser a menor parte, porque ele tem custo, e o custo não é barato. Hoje a dívida pública do Estado ela está equacionada por causa daquele momento lá no Ministério da Fazenda do choro, que estabeleceu um programa rígido, e aí o investimento, a dívida do Estado ela vem decrescendo ao longo do tempo. Ela era altíssima. Aquela renegociação que foi conduzida por você com relação ao Estado, que depois acabou parte dolarizada, parte não sei o quê, isso hoje já está mais ou menos equacionado? Aquela dívida que tinha lá na época do governo Dante. A dívida consolidada que nós renegociamos na época do Dante, quando eu era secretário de Fazenda, ela está absolutamente equacionada e ela representa muito pouco hoje na dívida total do Estado. Eu vou te passar um número. Em 1995, nós tínhamos uma dívida consolidada de 1,64%, a receita total do Estado mais 64%. O valor mais alto que ocorreu nesse longo período foi de 2,1, ou seja, 2,5 vezes a arrecadação do Estado. Sabe quanto que é hoje? Hoje é 65% da arrecadação do Estado. Ela está totalmente equacionada. Agora, eu quero dizer mais. E sabe por que não é menos? Poderia ser 30%. Porque a dívida, chamada dívida flutuante, que é a de curto prazo, não aquela que nós renegociamos, não as contratuais, ela é maior do que a dívida contratual. Esse é um dado interessante. Uma hora, pessoalmente... Precisamos conversar bastante sobre isso. Sabe? É muito interessante. Então,
Mas na medida que resolver essa questão, a dívida desaparece como problema na gestão fiscal do Estado. E isso nasceu lá, com Dante de Oliveira e o ministro Pedro Malan, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Verdade. E que bom que hoje, de alguma maneira, essa receita vem sendo seguida, né? E a gente vem conseguindo, inclusive, enfrentando essa situação de pandemia, de desemprego, com aporte de recursos para ajudar as pessoas, né? Quer dizer, a sobrevivência das pessoas, de categorias profissionais que ficaram completamente afetadas. Isso é uma coisa importante. Se estivéssemos naquela situação de insolvência de 2, 3 anos atrás, enfrentando a pandemia, ia ser uma tragédia, né? Não tem agronegócio que dê conta. Ô Mauro, e tanto é verdade o que você está falando, isso está provado aí Brasil afora. Olha a situação ainda hoje do estado do Rio de Janeiro, insolvente. Dramático, né? Olha a situação ainda hoje, apesar de ter um grande governador do Rio Grande do Sul, ainda é insolvente. É que o governador é um jovem, um excelente gerente, um excelente político, mas mesmo assim é uma situação de insolvência. A própria situação de Minas Gerais, o atual governador pegou numa situação de absoluto desequilíbrio. Então, são populações do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, populações tradicionais do nosso país, passando por situação de vexame. Certo? Por quê? Desequilíbrio fiscal. Então, basta ler um pouquinho do que está ocorrendo para saber que, se não faz aquele ajuste fiscal, se ele não é retomado agora pelo governador de uma forma muito firme, determinada, como foi Dante de Oliveira, a situação do governador Dante de Oliveira, que ele pegou, era muito pior, mas nós estamos dizendo que a trilha é a mesma. Se não tivesse feito, se não fizer isso, inviabiliza o funcionamento do Estado. E o Estado que você está falando é nós todos, é o Estado como um todo. Eu estou falando de aparelho de Estado, como você disse. E é uma coisa interessante, quer dizer, assim como lá é agora, essa coisa da corrupção é muito, assim, você não consegue apontar isso ou aquilo, quer dizer, na verdade tem uma conduta com um espírito público muito forte, né, Walter? Com uma preocupação, uma responsabilidade muito grande. Não, eu vejo que é uma cultura mesmo, é uma cultura organizacional, que ela foi tomando conta de parcela substantiva do aparelho de Estado, com envolvimento, claro, também, né, de setores empresariais. Eu não estou falando de todos, nem de todo o servidor público, nem de todo o setor empresarial. Mas é isso. Agora, Mauro, além de ser isso, tem um outro componente que matematicamente vem se mostrando maior, que é a ineficiência. É não saber priorizar. Gastar só porque o orçamento foi alocado. E esse é um ponto também que, no meu entender, o atual governador de Mato Grosso vem dando uma grande contribuição ao Estado, que é de priorizar. Se não souber priorizar e se não tiver vigilância sobre a gestão, o item número 1 é ineficiência e o número 2 continua por uma questão cultural. Eu não estou falando que continua aqui nem ali, estou dizendo que continua em governos, né? É essa questão da corrupção. É claro que tem governo que é mais rigoroso e quando isso acontece é logo apontado e resolve, e às vezes tem governo que é mais negligente ou negligente, e isso ocorre em larga escala. Às vezes nem por má fé, mas por inépcia mesmo, né, pode ser, Walter? Pode ser, pode ter as duas coisas. Pode ter as duas coisas. Pode né? ter. Mas eu queria só frisar uma outra questão sobre Mato Grosso hoje. Você falava muito da questão do financiamento, do desenvolvimento, porque ele produz mais riqueza, né? Quanto mais você investe, mais riqueza produz. Você atende às demandas, né, da sociedade, tem essa capacidade de atender, e quanto mais você atende, mais você amplia a possibilidade de geração de renda, de emprego e de impostos para o Estado. E eu queria só fazer uma pergunta para você, que sempre me incomoda um pouquinho no modelo econômico do Estado. Né? A gente vê que o agronegócio é super importante, nenhuma crítica, né? Mas é uma atividade concentradora de renda, né? Muito concentradora. Que não gera tanto imposto assim como a gente gostaria, né? E que apresenta muitas demandas, porque os municípios em que o agronegócio se concentra, eles exigem mais estradas, mais hospitais, mais
toda a infraestrutura pública, né? Então, assim, a questão da agroindustrialização está acontecendo num ritmo talvez não tão acelerado, mas o que fazer, o que você imagina que poderia ser feito no sentido de ampliar esse processo, de acelerar esse processo, já que a indústria ela distribui mais, distribui melhor, produz a riqueza de uma forma mais organizada e contempla mais gente. Ô, Mauro, você tocou num ponto extremamente relevante. Parabéns. Olha, então precisa ser uma estratégia nacional do governo federal com os governos de estado, aqueles que têm a ver com os diversos ramos da produção, de estabelecer, volto a citar o termo, estratégia nacional nas relações internacionais. Porque é o seguinte, quando governos tomam como um grande negócio que eu me refiro é negócio de Estado, um grande negócio, vender produto primário no mercado internacional para gerar renda no setor, é uma visão muito tacanha, é uma visão muito pequena. Porque, na verdade, o mercado internacional, só como exemplo, ele não é do grão da soja, ele precisa do derivado da soja. Então, se tiver uma estratégia nacional que a semi-industrialização ou a industrialização em determinado setor, ela tem que ser feita no país, o que é que o país vai vender lá fora? Vai vender o resultado disso, que é o semi-elaborado ou industrializado. E aí vai gerar emprego aqui, vai gerar imposto aqui, né? Agregação de renda, Mauro. Mas o país precisa se organizar nesse sentido, né? O país precisa se organizar e definir uma estratégia nacional. Estou repetindo o termo demais, mas é de propósito mesmo. Porque se disser, não, o que sai deste país, o que vai sair, é o semi-elaborado esse, é o industrializado aquele, é o refinado aquele, e eu estou usando um termo mais próprio da agroindústria, mas vale para qualquer setor. E a outra coisa, cada um fazer aquilo que tem potencial, né? Não vamos pensar de industrializar avião aqui em Mato Grosso, né? Mas nós temos que industrializar os nossos produtos primários, né? Então, assim... Pelo menos uma boa parcela dele, né? Agora, é preciso ser claro, tem governador que incentivou a venda do produto primário com nenhuma elaboração industrial. E aí a agroindustrialização morreu. Não é que ela morreu totalmente, mas ela não teve o crescimento que deveria ter. No tempo certo, né? Mas eu acho que Mato Grosso vai superar isso. Walter, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu sei que esse papo nosso tranquilamente vararia à noite, né? Acabaria em moda de viola, o que seria maravilhoso, mas o tempo de televisão é isso. Agradeço muitíssimo, conte com a nossa República. A ideia desse programa é isso, é discutir teses, discutir visões do desenvolvimento, visões políticas, econômicas, sociais, etc. E eu acho, Walter, que você é uma das grandes cabeças desse Estado. E, por favor, não se mantenha afastado, porque você é uma pessoa importante, relevante para Mato Grosso. As pessoas têm que ouvir você e eu fico muito feliz de você estar fazendo isso hoje aqui no nosso programa. Obrigado, Mauro. Eu, como eu disse, eu me senti motivado por você. Eu continuo assim, bastante retraído, mas não deixei de estudar, estudando muito. E eu quero uma hora, vamos conversar mais, depois que a pandemia nos der uma folga maior. Uma folga melhor, né? Mas foi um prazer muito grande estar aqui no seu programa para conversar com a sociedade mato-grossense. Sei que nem todos vão concordar com as minhas ideias, isso faz parte do processo democrático, eu tenho a maior compreensão, mas eu as defendo. Só que acho que a gente demonstrou aqui no processo histórico, as ideias deram certo, e quando elas não foram seguidas, não deu certo. Então, é uma prova de que todos nós devemos visitá-las e revisitá-las o tempo todo. Eu fico muito agradecido pela oportunidade. Meu amigo, um grande abraço, Nossa República vai ficando por aqui e até a próxima semana.